Vamos abrir em nome de Jesus Cristo na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 1 ao 10. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus, em sua graça, revele a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, uma série de coisas levou Tiago a escrever esta carta. A dura perseguição que os irmãos nascidos de novo estavam enfrentando no primeiro século foi terrível. Esses irmãos sofreram abuso de autoridade, assédio da polícia local, bens confiscados, presos, surrados e mortos. Esse tipo de crente, vida boa, maré mansa, adepto do triunfalismo barato, não seria crente no primeiro século. Não seria. Talvez em função disso, muitos estavam largando o Evangelho, tornando-se meros ouvidores, mas a palavra de Deus não se cumpria na vida deles. Não era uma realidade na vida deles. Em outras palavras, irmãos, não foram regenerados. Vejam estas caixas de som aqui. Elas recebem dentro delas a energia que as faz funcionar. Mas se forem desligadas da fonte, elas não irão ecoar o som. Da mesma forma, irmãos, se vocês
não receberem em vós, dentro de vós, a palavra de Deus, ela não vai produzir nada, ela não produzirá o parto da vida de Cristo dentro de vocês, ela não vai produzir em vós a energia da vida de Cristo, o poder da vida de Cristo, o realizar de Cristo, o realizar da vida de Cristo em nós e através de nós não acontece. A falta disso, irmãos, estava levando a um cristianismo frouxo e misturado com o pecado. A questão financeira era outra coisa grave nesta época aqui de Tiago. A maioria dos irmãos no primeiro século eram trabalhadores pobres, vassalos, pequenos comerciantes, artesãos. Naquele tempo, irmãos, só havia dois grupos: ricos e pobres. Havia muita desonestidade em relação ao salário, sonegação de salário, se pagava uma miséria, salário de fome, e os pobres ainda eram esnobados. A turma da prosperidade econômica já havia invadido a igreja. Essa gente queria ser como o mundo é, importante, visível, distinta, cheia de grana, com poder e prestígio. Tiago denuncia tudo isto. Quando Tiago chegou ao capítulo 4, que foi lido um trecho nesta manhã, então, no capítulo 4, Tiago vai mais fundo, identificando a origem de uma vida deslocada de Deus, confusa, pecaminosa e mundana. Tiago, capítulo 4, vamos ouvir novamente a leitura do verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Esta palavra militar é a palavra usada na versão que anotei aqui. Militar é uma linguagem de guerra, né? Aquilo que é belicoso. Carne, que aparece no texto, a palavra carne, não é necessariamente o corpo, irmãos. A palavra carne que aparece aí refere-se à velha natureza. A velha natureza. Tiago está dizendo que a velha natureza, natureza pecaminosa, o velho homem, ele diz aqui que esta velha natureza nos coloca em guerra contra Deus, e contra uns com os outros. Os prazeres
dessa velha natureza militam contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a sua palavra, contra a santidade e também contra o outro. Irmãos, o pecador vive para satisfazer a sua natureza. É uma questão de natureza. O que Tiago está colocando aqui é uma questão de natureza. É o prazer da velha natureza se manifestando. Assim é a pessoa que é portadora desta natureza, dessa velha natureza. Tudo isto aqui Paulo resumiu em um único texto. Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Eu vou ler aqui também, na tradução que estou usando: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Natureza terrena é a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. Este texto só pode ser entendido a partir do verso 3. Viu? Esse texto de Colossenses 3:5 só pode ser entendido bem a partir do verso 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque morrestes, porque estáis mortos. Aqui é a obra de Cristo na cruz do Calvário, nos atraindo para Ele, nos identificando no corpo dele, morrendo por nós, nos levanta a morrer com Ele, aquela morte na cruz do Calvário para o pecado. Porque morrestes, porque estáis mortos. Aqui temos um indicativo e um imperativo. Indicativo é o modo do verbo grego que apresenta fatos, ou faz afirmação daquilo que Deus já fez. Estais mortos, morrestes. Deus já fez. Morrestes, já morreu. Em cima dessa afirmação, Paulo traz o imperativo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza pecaminosa, a velha natureza. Vocês já morreram, portanto, façam morrer esta natureza pecaminosa. Como que podemos fazer morrer esta natureza pecaminosa? Como fazer morrer a velha natureza? É fácil, irmãos. Crendo que Deus já a crucificou naquela cruz. É só isso. Crendo que Deus crucificou essa natureza velha em Cristo Jesus. É crendo que Deus já fez esta crucificação. A crucificação é um estado permanente na experiência daquele que creu. Eu fui crucificado, eu estou crucificado e eu continuo crucificado. Quando se crê, também se experimenta esta morte com Cristo.
Quando cremos, encontramos a operação eficaz desta morte em nós. Se você crê, você experimenta o fim da velha natureza, da sua velha natureza em você. Se você crê. Se você não crê, a velha natureza vai operar aí o rancor, o ressentimento, a amargura, falta de perdão, o pecado, a mentira, o seu nervosismo. Agora, quando se crê, você experimenta o fim de tudo isto. Tiago 4, verso 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. A pessoa não regenerada está predisposta ao pecado. Predisposição nem sempre se dispõe, mas pode dispor-se a qualquer momento, porque ela é uma predisposição. Essa natureza pecaminosa, a pessoa não regenerada, ela tem dentro de si esta natureza pecaminosa e vive para satisfazer os seus prazeres. É o que Tiago está dizendo. As contendas, a inveja, os assassinatos, as lutas, as mentiras, as intrigas, tudo isso vem de dentro. O mundo é assim, o mundo vive assim, e os crentes não regenerados também. Irmãos, o que Tiago está denunciando não é o mundo, não. Ele não está denunciando o mundo, não. Ele está denunciando uma igreja que se tornou igual ao mundo. Deus disse que Ele abomina aqueles que semeiam contenda. Você sabe que está escrito isso, né? Deus abomina aqueles que semeiam contenda. Abominar é repelir com horror. Significa, irmãos, que Deus repele com horror esta natureza que produz tudo isto. Tem guerra de bomba, tem guerra de tapa, soco, tem guerra de palavras, tem guerra fria, aquela tensão dentro da pessoa, mas finge que está tudo bem. Há rancor, ressentimento, amargura dentro da pessoa não regenerada, e a causa é a velha natureza. Quando não há regeneração, irmãos, os tambores de guerra não param de tocar, e quando os tambores tocam, pode correr, senão você corre o risco de perder o escalpo na hora. Irmãos, eu creio que esse verso de Tiago 4, 2 e 3, eu creio que esse texto, Tiago está dizendo o seguinte: vocês são capazes de até matar para satisfazer o mundanismo que está no coração de vocês. Irmãos, é chocante o que ele diz aí.
crente assassino, crente bandido. Sim, senhores, é chocante, porque ele está dizendo isto para crentes, crentes portadores da velha natureza. Ele não está exagerando, não. O que é mundanismo? Tiago fala do mundo. O que é mundanismo? Mundanismo, irmãos, é um sistema organizado por Satanás em parceria com os pecadores, cuja essência é o pecado. É mundanismo. Esse sistema organizado por fora, que você conhece, é uma extensão do mundo que está dentro do homem, representado pela sua velha natureza pecaminosa em rebelião contra Deus. Irmãos, nesse sentido, a separação entre a igreja de Deus e o mundo é total e nítida na palavra de Deus. A separação entre a igreja de Cristo e o mundo tem que ser nítida. Irmãos, a verdadeira igreja é muito bem delineada, em contraste com o mundo, na maneira de ser, nos seus valores, nas suas orientações, nos seus propósitos. Irmãos, o contorno da igreja de Cristo é muito bem definido. Viu? A diferença entre esse tipo de mundo, esse sistema pecaminoso e a igreja de Deus, a diferença é evidente. Irmãos, a igreja só pode falar ao mundo quando a diferença entre os dois se torna nítida. Caso contrário, não é a luz do mundo e nem o sal da terra que Jesus falou. Não é uma questão de comportamento, irmãos, mas uma questão de natureza. As coisas terrenas têm prioridade porque a natureza é terrena. Viu? Não houve mudança de natureza. Alguns grupos religiosos pensam que mundano, a palavra mundano, é quando os jovens da igreja botam brinquinhos nas orelhas, tatuagens, se veste de forma bizarra, né? E outras bizarrices. Isso aponta para falta de afirmação, eu acho, carência, tentativa de chamar atenção para eles, e em alguns casos é bestice mesmo, né? E muitos acham que mundanismo se resume nisso. Mas preste atenção no que vou lhe dizer. Você pode vestir adequadamente, você pode falar adequadamente, você pode se comportar adequadamente todo dia e ser totalmente mundano no coração, na natureza. Viu, irmãos? O mundo aqui está ligado à velha natureza e ao pecado da pessoa. É isso que Tiago está chamando de mundo. Se a igreja pós-moderna tem a cara do mundo, é porque ela tem a natureza do mundo também, a natureza pecaminosa. Terceira carta de João,
versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o que é mal jamais viu a Deus. Os amados e santos de Deus não imitam o que é mal. Diz aqui. Por quê, irmãos? Porque os amados de Deus, os regenerados, procedem de Deus. Ou seja, tem a natureza de Deus, tem a vida de Deus. Uma igreja má imita o mal, porque procede de sua natureza má. E ainda tem os maus que imitam o que é bom. E isto é ainda pior, né? É ainda pior. Vamos voltar lá para Tiago 4, o verso 2 novamente. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Cobiçais e nada tendes. Havia muita gente rica lá. Essa gente tinha muita coisa. Então, o que Tiago quer dizer com cobiçais e nada tendes? Significa que significa não ter Cristo, irmãos. Não ter Cristo, não ter a vida de Cristo que satisfaz. Não tem a vida de Cristo. Não é o que Deus tem para nós. Não é. Mas o que Deus é para nós. Isso é importante. Essa turma aqui, essa gente, nunca ficava suprida, porque não era Deus que estava suprindo o coração deles com Ele mesmo, com a vida dele. Irmãos, nós temos que ser supridos do próprio Deus. Entenderam? Supridos da vida de Deus, supridos de Cristo. Agora, Deus só supre-nos de sua vida quando somos despojados da nossa vida pecaminosa, da nossa velha natureza. Irmãos, Deus é o desejo do seu povo. Deus é o prazer do seu povo. Porque o povo dele é povo santo e regenerado. Tiago 4, o verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavras duríssimas. Aqui. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo
desse sistema perverso. Mundo aqui não se refere às coisas que Deus criou. O mundo aqui é esse sistema pecaminoso que impera. Ser amigo do mundo é ter esse tipo de atitude descrita pelos versículos anteriores, 1, 2 e 3. Tiago usou palavras pesadas para aqueles que imitavam os bons, mas se identificam com o mundo em termos de natureza. Adúlteros e adúlteras. O que Tiago está dizendo aqui? Vocês são, lembre-se que ele está falando com os crentes. Ser crente não significa muito, não. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Irmãos, a mulher que adultera é abominável, mas a mulher que sai com o inimigo do marido é requinte de crueldade. Diz que é de Cristo, mas sai com o inimigo, com o diabo, com o mundo, com o pecado. É exatamente o que Tiago está dizendo aqui. Ser amigo do mundo é ser pecaminoso como o mundo é ser portador da natureza do mundo. Como que se resolve isso? Como que termina essa relação com o mundo? Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você viu? Você viu aqui? Ali na cruz do Calvário, há mais do que a crucificação de Cristo. Você viu? Ali o pecador foi crucificado com a sua natureza pecaminosa e mundana e com todas as suas paixões pecaminosas. Ali o mundo também se juntou a essa crucificação. Você viu? Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Essa é a maneira de Deus nos separar do mundo e nos santificar para Ele. Tiago 4, versos 8, 9 e 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você viu? Tiago os chama de pecadores e não de santos. Por que ele chama de pecadores? Porque eles eram pecadores e não nascidos de novo. Tiago está dizendo: acabem com o pecado na vida de vocês, lamentem-se pelo pecado, arrependam-se e nasçam de novo e sejam libertos.
temos as duas expressões da regeneração: humilhação e exaltação. Humilhação fala da morte e exaltação da ressurreição. Só a morte, irmãos, só na morte somos humilhados e somos reduzidos a nada. E quando somos reduzidos a nada, aí Deus vem nos exaltar, nos levanta da morte, nos ressuscita e nos eleva com o seu Filho Jesus Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isto significa uma obra radical de mudança. O pecador crucificado com Cristo e Cristo vivendo nele torna-se um santo. Torna-se um santo. Irmãos, somos regenerados para viver em novidade de vida e profunda santidade. É a vontade de Deus. Você sabia que a vontade de Deus para a sua vida é a santidade total? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A nossa santificação, irmãos, tem origem na vontade de Deus. Quando Deus santifica uma pessoa, não tem mais jeito de desfazer essa santificação, nem de ser profanada pelo pecado. Antes de qualquer coisa, a nossa santificação é a vontade soberana de Deus em ação através de Jesus Cristo em nós. A vontade de Deus prospera nas mãos de Cristo, que morreu por nós, nos fez morrer com Ele e vive em nós. Que vos abstenhais da impureza. Não é um esforço, é um poder operando. Não é uma tentativa de controlar o impulso interno dentro da pessoa, o impulso pecaminoso, essa pulsão do inferno. Não significa privar-se de algo que as impulsões demandam dentro da pessoa. Significa não querer mais aquilo que não está de acordo com a vontade santa de Deus. O pecado causa no santo o mesmo que ele causa em Deus: nojo, asco, ânsia de vômito. Aí mesmo em Tessalonicenses 4, o verso 4: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um de vós. Você viu? Entendeu aqui? Cada um. A experiência de santificação é pessoal. A vida de Cristo se manifesta em cada regenerado. Cada um de vós saiba. Saiba o quê? Possuir o seu vaso, possuir o seu corpo em santificação e honra. Usar o corpo não como instrumento do pecado ou para o pecado, mas como instrumento de Deus para a santificação. Em santificação, porque santificação é a vontade de Deus para nós. Em honra, porque você precisa respeitar a vontade de Deus
para você. Precisamos respeitar a vontade de Deus para nós. O pecado não pode legislar na vida de um santo, seja na relação conjugal ou em qualquer aspecto da vida. O pecado não pode profanar a vida de um santo de Deus. Não pode. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu gosto aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém, preste atenção, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é sagrado? Você acredita que você é sagrado para Deus? Deus não permite que o seu santuário seja profanado pelo pecado, é o que Paulo está dizendo aqui. Aqui o Senhor faz uma advertência séria àqueles que, com os ensinos ou por qualquer outro meio, tentam profanar e destruir o santuário de Deus. Deus os destruirá. Não se meta a besta com essa história de profanar o santuário de Deus. 1 Tessalonicenses 4, o verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Minha versão diz: o Senhor é contra todas essas coisas. É o vingador, ele diz aqui. Irmãos, o Senhor é contra o pecado. É o que o texto está dizendo. O Senhor é contra o pecado e do pecado é vingador. Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. É o verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você viu? Vocês pertencem à igreja de Cristo, porque Deus os chamou em santificação. Será que Deus lhe chamou para que você continuasse impuro como antes? Somos a morada de Deus, Ele mesmo vive em nós. Verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem rejeita a santidade, rejeita a Deus, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Quem é a favor do pecado, não está no time de Deus. Se você vive na prática do pecado, você é a favor do pecado e pertence ao time do diabo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Separai-vos de toda forma ou de todo tipo de pecado. É isso. É a ideia
de que você não tem conexão com nenhuma prática do mal. Não existe pecado inocente. Cuidado, hein? Não existe pecado inocente. Ninguém peca inocentemente. O pecado é uma ação deliberada que se origina na velha natureza pecaminosa contra a santidade de Deus. Se a velha natureza não for arrancada e removida de nós, o nosso fim certo será o inferno. Não justifique o pecado, por mais inocente que pareça ser, pois levará o praticante para o inferno. Irmãos, por trás de qualquer pecado está a velha natureza, que produz o pecado. A nova criatura é santificável, é santificável, mas a santidade é impraticável na velha criatura. Não adianta. Deus nunca se propôs santificar uma pessoa portando a velha natureza. Quem propõe isso é a religião, irmãos. É impraticável uma vida de santidade sem primeiro tratar com a morte do velho homem, com a morte da velha natureza. Não adianta ensinar o urubu a comer milho, é impraticável. Ele não aprende, porque não tem natureza para isto. O ofício do velho homem é pecar, e não adianta tentar mudá-lo. Só existe uma solução para o velho homem: morrer. E foi o que Deus fez. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Não venha dizer: sou pecador salvo, porque se é salvo, é santo. E se é santo, não vive na prática do pecado. Deus não santifica o que Ele não salvou do pecado. Crer nisso é crer num Deus relaxado, ceboso, nojento e repugnante. Você quer misturar suas coisas limpas com as sujas? Você quer? Você quer ter contato com coisa infecciosa? Lógico que não. Nem Deus, irmãos, distribui as suas pérolas aos porcos, nem as suas coisas santas aos cães. Ou você é pecador ou santo. Você não pode ser as duas coisas. Ou é pecador ou é santo. Ou é uma ou é outra. Agora, para justificar a prática do pecado, alguns organizaram uma salvação por partes ou por departamentos. No meu espírito eu estou salvo, mas a alma não. O meu espírito foi renascido, mas a alma não. O meu espírito está livre, mas a alma não. Dizem, há um processo contínuo de libertação dessa alma. Não, irmãos. A vida da alma foi substituída pela vida de Cristo. A vida da alma, a psique, a vida pecaminosa, a vida da alma, a vida natural, foi crucificada e foi substituída pela vida Zoe, a vida de Cristo, a vida espiritual, a vida de Deus. Se a vida da alma foi substituída, ela está salva, ela está liberta. Apenas isso é suficiente para crermos
que a alma foi salva, foi liberta, né? E Cristo ministra toda a santidade ao nosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos santifica em tudo. Preste atenção no texto. Cristo nos santifica em tudo. Se Ele santifica em tudo, pergunto: quanto sobrou para você santificar? Nada. Quanto Ele deixou sem santificar? Quanto? Nada. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Não é uma parte, é todo. Somos inteiramente conservados e irrepreensíveis por Cristo que vive em nós. Essa é a condição que Ele nos tem. Ele nos separou e nos mantém separados do pecado e do mundo. Crer na permanência de Cristo em nós é santidade. Há momentos difíceis na vida dos santos e amados de Deus, mas não momentos de pecado, porque a vida de Cristo é suficiente para nos guardar do pecado. Você pode ter certeza da sua salvação, da sua santificação e da sua preservação fora do pecado até o fim. Até o fim. Você pode ter esta certeza pela fé na palavra de Deus. Amém?